gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje então celebramos a solenidade de Pentecostes. E a igreja então celebra hoje a vinda solene do Espírito, a vinda solene e pública do Espírito Santo. Isso sobre os discípulos e discípulas de Jesus reunidos ali em Jerusalém. Então, no dia em que os hebreus celebravam a festa judaica de Pentecostes, também os cristãos vivenciaram e celebraram este momento. Em Jerusalém, Deus não dá a lei para o seu povo como ocorreu no Sinai, mas comunica seu próprio Espírito. Os discípulos não se desentendem como em Babel, pois todos falam e entendem a língua do Evangelho. Pedro faz o primeiro discurso missionário e muitos se convertem e são batizados e acrescentados ao grupo dos discípulos. A igreja se manifesta ao mundo e na força do Espírito retoma a missão de Jesus. Vejam que, de acordo com o Evangelho de São João, o Espírito Santo é dado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição. Quando diz recebam o Espírito Santo, e o Espírito santifica os discípulos. O Espírito é, na verdade, a paz que Jesus lhes comunica. O Espírito é força para a missão de Jesus, que os discípulos devem agora dar continuidade. Enquanto no livro dos Atos dos Apóstolos, há como que uma explosão irrompendo do alto, que não deixa nada no lugar. Em João, o Espírito é dado de mansinho, num sopro suave, quase em segredo. Pentecostes era a festa judaica celebrada 50 dias depois da Páscoa, também chamada Festa das Colheitas, quando os israelitas agradeciam a Deus pelos dons da terra e também do alto. Seu caule é a festa da aliança, do dom da lei dada então por Deus a Moisés, para que ele a desse também ao povo. Seus ramos são a promessa de uma nova aliança feita no coração do homem, então transformado pelo Espírito de Deus. Para nós cristãos, ela passa a ser então a festa do dom do Espírito Santo. Para Lucas, o dom do Espírito Santo é dado 50 dias depois da ressurreição. Para João, é Jesus que sopra sobre a comunidade e comunica, então, o Espírito Santo no mesmo dia, no domingo da ressurreição. No dia de Pentecostes, esse Espírito Santo capacitou então os discípulos a anunciarem as maravilhas de Deus na língua que cada pessoa podia entender. Sem o Espírito Santo, o anúncio do Evangelho às novas gerações é totalmente ineficaz. Só o Espírito Santo pode nos dar uma linguagem adequada, então, para anunciar Jesus Cristo às pessoas do nosso tempo, de modo que o coração delas se sinta então tocado, como aconteceu com os discípulos de Emaús, quando diziam: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O Senhor ressuscitado comunicou o Espírito Santo aos discípulos em vista de uma missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. O Espírito Santo não é uma força de autoajuda para a nossa vida particular.
ele nos é dado em vista de uma tarefa, de uma missão. Disse-lhes o Espírito Santo: separem para mim Barnabé e Paulo e Saulo para a obra a qual os destinei. Isso está em Atos dos Apóstolos. A nossa existência é única e por meio dela há uma palavra única de Deus que o Espírito Santo deseja dizer à humanidade. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e passou por este mundo fazendo bem, assim, a unção do Espírito Santo em nós será comprovada através do bem que podemos fazer ao mundo no qual nos encontramos. Enfim, o apóstolo Paulo nos recorda de que existem duas vozes em nós: a voz do Espírito Santo e a voz da carne, o egoísmo. Cabe a nós escolhermos a partir de qual voz orientar então as nossas atitudes. Quem escolher viver segundo o seu egoísmo morrerá, perderá o sentido da vida. Mas quem escolher viver segundo o Espírito Santo terá sua vida plena de sentido. Além disso, quem se deixar ser conduzido pelo Espírito, por esse Espírito Santo, não será dominado, evidentemente, pelo medo, nem se sentirá sozinho ou sozinha neste mundo, mas terá em seu coração a certeza de pertencer a Deus como um filho, uma filha amada. Segundo o apóstolo Paulo também, o Espírito Santo garante, certifica, comprova que somos filhos de Deus, exprimindo em nós um clamor: Abba, ó Pai. Esse clamor sempre esteve no coração e também esteve no coração e também nos lábios de Jesus, dando-lhe a certeza de que o Pai sempre esteve presente em sua vida. Da mesma forma, o Espírito Santo afasta de nós o sentimento de solidão e de orfandade, fazendo-nos sentir amados e cuidados pelo Pai. Além do mais, o Espírito Santo nos faz experimentar Jesus não como uma memória do passado, mas como uma presença atual, viva dentro de nós, garantindo que, sofrendo com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele junto do Pai. O dom do Espírito, no Evangelho de João, faz a ligação entre a hora do Filho e a hora dos irmãos, a hora de Jesus e a hora da Igreja. Protagonista é sempre o Espírito. Se no início do Evangelho de João ele pousou e permaneceu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora bate as asas também sobre nós, para que continuemos a obra de reconciliação do Filho. A era do Espírito, inaugurada na carne de Jesus, tem sua continuidade em nós. A glória do Filho é comunicada à comunidade dos irmãos e irmãs. Então, na presença do ressuscitado, agora nós também podemos viver esta graça, porque esse ressuscitado, ali o sepulcro dos nossos medos, se abre a paz e a alegria que só o Senhor pode dar. A palavra que se tornou carne em Jesus e volta a ser palavra no Evangelho, agora anima também a nossa pobre carne. A sua palavra de fato é espírito e vida. O bom e belo pastor entra no nosso sepulcro, nos mostra suas mãos e o lado, sinais de seu amor por nós, e nos tira da prisão. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força para uma vida nova. Nos arranca do sepulcro, nos comunica o perfume da ressurreição e também nos faz viver da única coisa necessária:
o amor de Jesus por nós. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me com os discípulos na sala do cenáculo. Peço aquilo que quero: provar a alegria daqueles que reconhecem o Senhor das feridas do seu amor, acolher seu espírito de perdão e também de poder perdoar. E buscando tirar proveito, medito e contemplo com os discípulos, olhando e escutando Jesus. Um santo e abençoado domingo para todos e todas, na força do Espírito.